Olá, Pastor Claudemir aqui e estamos de volta com os nossos breves estudos bíblicos. E hoje um estudo muito importante e interessantíssimo, talvez o mais importante aqui da nossa série, que é sobre a Bíblia. Quem escreveu, onde, quando, por quê, qual a finalidade ou o propósito da Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, então nós vamos caminhar um pouquinho a respeito da Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos passar aí ao nosso breve estudo, ok? Então, quando a gente dá uma olhadinha no mundo, surgem algumas perguntas que essas pessoas até mesmo nos fazem, né? Então, surgem perguntas frequentes do tipo: quem a escreveu? Isso, perguntas a respeito da Bíblia, né? Quem escreveu a Bíblia? Em que e com que ela foi escrita? Quando a Bíblia foi escrita? Para quem a Bíblia foi escrita? Para que foi escrita? Por que há tantas traduções? Por que a Bíblia, entre aspas, católica não é igual à nossa Bíblia protestante? Então essas perguntas vão surgindo e geralmente são perguntas que boa parte daqueles que não creem na Bíblia fazem, né? E acham que esse tipo de pergunta não existem respostas. E na verdade há respostas sim, inclusive na própria Bíblia, tá? Então, por que os judeus não acreditam no Novo Testamento? Posso confiar nas Escrituras mesmo contendo tantas histórias de milagres, peixe engolindo um homem, dilúvio, cobra falante, pragas e gente morrendo e ressuscitando? Ela foi escrita por homens, como pode ser palavra de Deus? Então é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com vocês nesse nosso breve estudo, certinho? Então isso vai te ajudar, inclusive, a responder a esses questionamentos na sua escola, na sua faculdade, né, no seu seio familiar e tudo mais. Certinho? Seu amigo, você está evangelizando muitas vezes, e aí então surgem essas perguntas. Eita, quase que eu gritei aqui. Surgem essas perguntas e muitas vezes a resposta não vem de imediato, né? Então tá aí um breve estudo para você caminhar e te ajudar. Então, esse estudo é justamente para responder aquelas perguntas que nós fizemos no início, no slide anterior. Então vamos começar respondendo essa perguntinha aí, ó. Quem escreveu a Bíblia? E nós sabemos que Deus é o autor da Bíblia, e mesmo assim Deus inspirou homens a escrevê-la. Deus poderia ter já jogado lá do céu, né, os mandamentos numa tábua, ou mesmo em papéis, ou em outra forma de escrita, outro material de escrita, toda a palavra de Deus? Poderia ficar um anjo, um arcanjo, ou um serafim, ou qualquer outra coisa, em cada nação, ensinando o povo 24 horas a palavra de Deus? Poderia, mas esse não foi o meio pelo qual ele usou para se comunicar com a sua criatura, né? Então as traduções orais, que depois se tornaram escritos, foi esses métodos que Deus utilizou para se revelar ao homem, numa linguagem inclusive compreensiva aos homens, tá bom? Então, respondendo essa pergunta, quem escreveu a Bíblia? A tradição mais aceita do cristianismo diz que cerca de 40 pessoas, mais os seus ajudantes, escreveram a Bíblia ao longo dos tempos. Então, desde Moisés até os escritos de João, cobrindo um período de tempo de mais ou menos 1.600 anos. Há quem coloque 1450, há quem coloque 1500, há quem coloque 1550. Então a gente arredonda aqui 1600 para não ter perigo de errar, ok? Nós vamos caminhar como é que chegaram a essa matemática aí, certo? Então vamos lá. Os livros da Bíblia não revelam todos os seus autores, mas segundo alguns estudiosos, se atribuem alguns livros a estes homens. Vamos ver quais homens se atribuem os seus livros e seus trabalhos. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio se atribui a Moisés, tendo seu período de escrita entre 1450 a.C. O final do livro de Deuteronômio pode ter sido
inclusive escrito por Josué, porque provavelmente o Moisés não narraria a sua própria morte, não é verdade? Então Josué, há quem diga que quem escreveu Josué foi ele mesmo, o livro de Josué teria sido escrito por Josué. Há quem diga que Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, deve ter sido escrito por Samuel, Natã e Gade, ou os três, ou um dos três, tá? Mas a boa maioria da galera acredita que tenha sido realmente Samuel e Natã. 1 Reis, 2 Reis, Jeremias. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, por Esdras, né? Esther, provavelmente por Mardoqueu. Jó, provavelmente por Moisés. Salmos, vários autores diferentes, né? Grande parte, inclusive, foi escrita por Davi, tudo certo? Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Cantares, deve ter sido realmente escrito por Salomão. Isaías escreveu o seu livro, Jeremias deve ter escrito Lamentações também, e o próprio livro de Jeremias. Ezequiel escreveu Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias deve ter sido realmente o autor do seu próprio livro. Quando nós temos no nosso lado direito aí Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Marcos, provavelmente João Marcos. Lucas, João. Atos dos Apóstolos deve ter sido realmente escrito por Lucas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, nós chamamos de cartas paulinas, porque o seu autor de todas essas cartas, 13 cartas, deve ter realmente sido o apóstolo Paulo. Ok? Esses números aí é mais ou menos o ano em que esses livros devem ter sido escritos, ok? Nós temos então Hebreus, que nós não sabemos o seu autor. Há quem diga que tenha sido Paulo, outros supõem Lucas, outros supõem Barnabás, ou até mesmo Apolo e outros autores, tá bom? Mas nós não sabemos realmente quem tenha sido o autor de Hebreus. Tiago, o irmão de Jesus. 1 Pedro, 2 Pedro por Pedro. 1 João, 2 João, 3 João por João. Judas e o livro de Apocalipse por João. Ah, quem vá duvidar aí se esse João é o mesmo João ou são 3 Joões diferentes, né? Há uma teologia, uma linha teológica que segue que são 3 Joões diferentes, que o João de Apocalipse não é o mesmo João dos Evangelhos, e tem essa questão aí. Mas a boa parte da tradição cristã protestante segue essa linha de que João, o apóstolo, o discípulo amado, é o autor de todos esses livros e cartas aí, certinho? Com que foi escrita, né? Com que a Bíblia foi escrita? Que material se utilizou para, então, a Bíblia ser escrita? Então, à medida que o tempo passava, as formas de escrita mudavam de acordo com as condições dos escritores, tá? Então, existiam várias tintas, perdão, e tipos de tintas variadas, né? Como, por exemplo, base de fuligem. Então, era fuligem de madeira com goma arábica. Tinha também base de plantas, como, por exemplo, a da anileira, que tinha uma certa cor azul, anil, né? A da garança ou ruiva, né? Que eram cores mais avermelhada, um tom de violeta e marrom também. Tinha base de cefalópode, olha só, polvo e lula, né? É uma cor sépia. Base de ferro, essa forma de escrita foi criada pelos próprios romanos, né, que perdurou até o século XIX. Também conhecido como tinta ferrogálica, que era mais durável. Também houve caniços, né, para as escritas em papiros,
talos de bambus para escritas em pergaminhos e também cálamos ou caniços, além de penas de aves como a pena do ganso. E tem um texto bíblico aí de 3 João, versículo 13, onde João, né, narra que escreveu com penas, ok? Em que a Bíblia foi escrita? Os primeiros escritos foram escritos onde? Né? Nós já sabemos com que, teve vários materiais, mas onde? As primeiras escrituras, os primeiros escritos, né, ou manuscritos, foram escritos em tabletes de argila, pedras foram usadas na Mesopotâmia, pedras preciosas como o ônix, referidos em Êxodo 39, do 6 ao 14, metal em lâminas de ouro, cera foi referida em Isaías 8:1, madeira, tábuas em Abacuque 2:2, óstracos, né, que eram pedaços de restos de azulejo e cascas de crustáceos, linho foi usado no Antigo Egito, Grécia e Itália, papiro foi usado no Antigo Egito por volta de 2100 a.C. e pergaminho, né? Então, por mais que a escrita já existia, não foi nenhum homem de Deus que criou a escrita já existia, né? Principalmente no Antigo Egito. Acontece que a Bíblia, o material bíblico foi escrito primeiramente nesses materiais, à medida que as culturas iam evoluindo, os materiais foram se transformando e novos materiais foram sendo utilizados, como hoje é o nosso papel. Hoje nós temos Bíblia virtual, né? Nós temos Bíblia no celular, no computador, enfim, né? Bom, essa plantinha aí é o papiro, olha só. Então, o papiro, ele foi por volta de 2.500 anos antes de Cristo, né, um material usado pelos egípcios, e eles que desenvolveram essa técnica de fabricar folhas de papiro, considerado então o precursor do papel. E aí você tem uma forma básica, né, de se fabricar o papiro. Então o papiro era obtido utilizando a parte interna branca e esponjosa do caule, né, do papiro, cortado em finas tiras que eram posteriormente molhadas, sobrepostas e cruzadas para depois serem prensadas. Então a folha era obtida à base de martelada, alisada para formar uma longa fita que era depois enrolada. A escrita dava-se então paralelamente às fibras. Então você tem essa imagem de cima, é uma folha de um papiro, e aqui embaixo já ele fabricado, ok? Prontinho para escrita. E o pergaminho, que é o mais famoso, né? Papiro e pergaminho são os escritos mais famosos que nós temos. E o pergaminho, ele surgiu pela primeira vez em Pérgamo. Olha aí, ó, por isso pergaminho. Lá na cidade de Pérgamo, na Grécia. Daí a origem do seu nome. E haviam 2 tipos de pergaminho, o pergaminho e o velino, né? O primeiro era feito com couro de animais menores, como ovelhas e cabras, e o segundo de bois e antílopes, o que encarecia o produto, diminuindo a sua utilização. Então, o pergaminho era muito mais caro do que o próprio papiro, porque era couro, né? O couro sempre foi caro, até hoje o couro é muito caro, né? E, poxa, muitos dos escritores sequer tinham condições disso, por isso que demorava-se muito para se elaborar um manuscrito, ou surgir um manuscrito, além de ser muito caro, é claro. Quando a Bíblia foi escrita, aí há muitas divergências sobre essas datas, né? Mas, basicamente aqui, 1000 anos antes de Moisés, já existia escrita desenvolvida no mundo, ok? E a arqueologia ainda não descobriu, porém, podemos acreditar que os livros autógrafos podem ter sido escritos na época ou compilados ou transmitidos oralmente. Então, a tradição de se transmitir ensinos e conceitos de Deus via oral, via ali de família para família, né? O pai passava para o filho, que passava para os seus filhos, e aí seguia, até aqueles ensinos se tornarem escritos. Tá bom? Então não foi Moisés que inventou a escrita, não. Já existiam 1000 anos antes de Moisés, tá bom?
E também, segundo a tradição mais aceita, diz que a Bíblia foi escrita entre 1450 a.C. e 450 anos antes de Cristo, como por exemplo os livros do Antigo Testamento, e entre 45 depois de Cristo e 95 depois de Cristo os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1550 e 1600 anos. Foi aquela matemática que eu falei que na frente eu iria revelar. Então, vamos lá. De Gênesis a Malaquias, você tem um período de escrita entre 1450 anos antes de Cristo. E de Malaquias até Mateus, que é eu estou falando de Bíblia na sua Bíblia aí, até os primeiros escritos do Novo Testamento, que não foi o livro de Mateus, provavelmente foi a carta de Paulo aos Gálatas, mas enfim, Deus não levantou profeta algum e nós temos o período interbíblico, é o período de não escritura canônica, vamos dizer assim. Havia escrita, a escrita continuou, muitas pessoas escrevendo muita coisa, porém não inspiradas por Deus. Então nós temos um período ali de intervalo de aproximadamente 450 anos. E aí começam os primeiros escritos ou manuscritos dos cristãos. Se nós levarmos em consideração que Gálatas essa carta foi escrita no ano 45, e se nós levarmos em consideração que João, o apóstolo, na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse, você tem de 45 até 95 mais 50 anos. Então você tem esse período de 1450 a.C. mais os 50 do Novo Testamento na era cristã, totalizando 1500 anos. Mas pode ter um período a mais na época de Moisés, então a gente arredonda aí entre 1550 e 1600 anos. Enfim, durante todo esse período, o próprio Deus fazia com que a sua verdade fosse passada entre os povos por oralidade e, claro, em seus manuscritos bem guardados e preservados. Você vê que tem um autor humano, mas por trás um autor divino, Deus preservando então as escrituras, ok? Em quais línguas originais os manuscritos bíblicos foram escritos, né? Então a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego, ok? O aramaico siríaco e hebraico são línguas semíticas e o grego e posteriormente o latim são de origem indo-europeia. Porém, o alfabeto criado pelos fenícios facilitou em muito a linguagem escrita. O hebraico é uma língua que se expressa por metáforas e foi bastante adequada para a expressão de Deus com o seu povo, por isso que você tem Deus falando ali num linguajar bem cultural mesmo aos hebreus, certinho? E é também uma língua onde a mensagem é mais sentida que meramente pensada, né? E o grego foi a língua corrente na época do Império Romano e os apóstolos e outros cristãos escreveram para ter um maior alcance do povo, principalmente os da igreja de fora de Israel. Então você tem boa parte dos escritos praticamente em grego, talvez só ali Mateus tendo sido escrito em hebraico, todo o resto em grego, mesmo tendo seus autores, boa parte dos seus autores judeus, né? Como Tiago, o próprio apóstolo Paulo, Pedro, porém escrevendo em grego, porque era a língua recorrente da época, certinho? Então teve até um alcance maior. Então imagina hoje, né? Imagina se hoje o evangelho fosse escrito hoje, provavelmente seria escrito em inglês, que teria um alcance muito maior nas nações, certinho? Para quem foi escrita a Bíblia? Os livros do Antigo Testamento, como Provérbios, Salmos, Cânticos e Profecias, são especificamente para uma cultura do Oriente e israelita, que o próprio Deus fez questão de escolher para si. Deus se revelou no Antigo Testamento ao seu povo, sabendo que mais tarde o mundo também seria impactado pelo Antigo Testamento. E o Novo Testamento ele vai narrar a respeito de Jesus, como ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento e como os propósitos de Deus se cumprirá de uma vez por todas mediante a palavra dele. Então você tem o Antigo Testamento para uma cultura judaica, falava um pouquinho a respeito de como esse Deus se revela naquela expressão para aquele povo, e o Novo Testamento
tem a finalidade de falar mais a respeito de Jesus Cristo e como ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, certinho? Existe uma narrativa clara para somente o povo de Deus, mas hoje sabemos que qualquer um que se debruça sobre os textos sagrados também são abençoados, se entenderem os seus escritos e propósitos da palavra de Deus. Mais uma perguntinha aí surge: para que a Bíblia foi escrita, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, isso é o que diz as doutrinas batistas. A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. A Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Então você tem o Antigo Testamento, que era uma sombra de uma revelação maior que estava por vir, e você tem o Novo Testamento, que é essa revelação maior sendo nos transmitida através do próprio Jesus Cristo, que é a palavra de Deus em movimento. Olha só que coisa, né? A Bíblia foi escrita para o homem conhecer a Deus. Para que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita para o homem conhecer a Deus. Bom, respondendo a mais uma pergunta: por que há tantas traduções, né? Isso tem a ver com até mesmo as línguas em que elas foram escritas. As primeiras traduções foram do hebraico para o aramaico, ainda no cativeiro babilônico. Depois para o grego, como por exemplo a Septuaginta, né? Que é uma tradução feita por cerca de 72 rabinos judeus no Egito para manter a tradição judaica em língua grega, mais ou menos no ano 300 a.C. a o ano 100 a.C. Então, nesse período, entre o ano 300 e 100 a.C., surge então a tradução, melhor dizendo, realizada pelos judeus que estavam lá no Egito, certo? E então eles estavam já perdendo o poder da fala em idioma hebraico. Então vamos fazer o seguinte: vamos traduzir nossas tradições do hebraico para o grego, já que essa língua que nós já estamos falando já há um bom tempo. Então surge então a Septuaginta, certo? Surge então, depois de muito tempo, né, a Vulgata, que é uma outra tradução num novo idioma, que é o latim, né? A Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, feita no final do século IV e início do século V por Jerônimo. Isso já, obviamente, depois de Cristo, né? E essa tradução era a versão oficial da Bíblia católica. E essa versão incluía os apócrifos, que são aqueles livros que nós até falamos aqui do período intertestamentário, que é aquele período que nós não consideramos em que Deus levantou o profeta ou falou, né, em novos escritos, certinho? Mas a tradução da Vulgata manteve alguns livros que eles consideravam também como palavra de Deus e como inspirados, tá bom? Esses livros nós os chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos, tá bom? Então, depois foram feitas novas traduções até os dias de hoje. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, cerca de 2.935 idiomas ou línguas. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.935 línguas. Já parou para pensar nisso? Então, é por isso que existem várias traduções diferentes, porque nem sempre você vai encontrar uma palavra equivalente num determinado idioma para se referir àquela palavra, porque às vezes naquele idioma não existe aquela palavra. Então, como é que você vai traduzir uma palavra num idioma em que não existe aquela palavra? Você tem que encontrar uma outra palavra equivalente e que fale basicamente a mesma coisa ali. Por isso que há tantas traduções, tá bom? Isso tem a ver com o próprio idioma em que ela está sendo traduzida, certinho? Então, além de ser o livro mais vendido e publicado do mundo, tudo isso atinge a vontade de Deus para cumprir que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem
existem homens em todos os lugares do mundo e existem várias línguas, vários idiomas. Então a Bíblia precisa chegar até essas pessoas naquele idioma para que aquela pessoa compreenda as verdades de Deus. Então não é errado ter muitas traduções. O errado seria se aquela tradução, aquela palavra for mal empregada do sentido real daquele texto. Aí sim nós veremos e teremos problemas, ok? Mas creio que cerca de 96 a 98% do que nós temos escrito hoje nas Bíblias que nós lemos refletem sim os autógrafos, aos originais. Então você pode sim confiar na Bíblia que você tem aí em suas mãos, certinho? Bom, por que a Bíblia católica não é igual à nossa? Respondendo mais uma pergunta. Na verdade, não existe Bíblia católica ou Bíblia evangélica. A Bíblia é de Deus falando ao homem. A Bíblia aceita pelos católicos inclui os livros de 1 Esdras, 2 Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria e Salomão, Eclesiastes, Baruque, a Carta de Jeremias, Oração de Manassé, 1 e 2 Macabeus e adições aos livros bíblicos de Esté e Daniel. Os judeus não aceitam esses livros como inspirados por Deus e nem os protestantes, por não serem palavra inspirada por Deus, por não ser escrito em um período profético, foi num período intertestamentário, um período onde que Deus não falou e não levantou profeta algum, tá bom? Por conter assuntos que o restante das escrituras condena, então há muitas contradições, tá? Então você pode ter traduções diferentes, mas aquela tradução não contradiz todo o resto. Aí nós temos, aí passa, né? Nos critérios de canonicidade passa. Porém, quando você tem um livro que anula todo o conceito de outro livro, aí não, nós teremos problema, que é o caso dos apócrifos, né? Por conter assuntos que o restante das escrituras condena. Por haver erros históricos, geográficos e doutrinários, tá? Há contos de lendas, magias e boas obras salvaria a alma do homem, então já contradiz todo o restante da escritura, né? Nós não somos salvos por essas coisas. Eles ensinam orações pelos mortos, eles ensinam que há um purgatório, eles ensinam que os anjos mentem, eles ensinam vingança e crueldade, e também, por estes e outros motivos, a tradição judaica e protestante não aceitou os apócrifos. Os católicos sim. Agora você entende o porquê que na Bíblia católica os apócrifos estão lá, porque boa parte dos católicos ensinam sobre as orações aos mortos, que há um purgatório e outras coisas. Então você agora sabe por que a tradição católica aceita esses livros, porque esses livros defenderiam um posicionamento em relação a esses assuntos citados aqui, certinho? Por que os judeus não aceitam o Novo Testamento? Agora é uma outra posição que a gente também não concorda. Porque o Novo Testamento fala de Jesus. Os judeus, eles acreditam na vinda do Messias, mas não acreditam que Jesus era o Messias que eles aguardam até hoje. O Novo Testamento para um judeu é uma heresia. Para os judeus, nós, os cristãos, somos idólatras porque cremos na Trindade, né? Os judeus não acreditam que Deus tem outro povo que não seja o povo judeu, né? E o Novo Testamento foi escrito para um povo não judeu, a maior parte dele, né? As escrituras dos apóstolos não têm autoridade alguma para um judeu, eles só creem na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, né? Para um judeu, o Novo Testamento é uma afronta às suas tradições. Os judeus só acreditam no Antigo Testamento. Eles não falam antigo porque para eles não há um Novo Testamento. Então, por que o judeu não aceita o Novo Testamento? Porque para eles não segundo as suas tradições, não acreditam que Jesus é o Messias, não acreditam que Jesus era Deus, não acreditam na salvação vinda da cruz e não entendem que há uma nova aliança. Por isso que eles ficam na antiga aliança. Para eles não é antigo porque não há uma nova.
Então é por conta disso que eles não creem no Novo Testamento, certinho? Uma outra pergunta surge: se a Bíblia foi escrita por homens, posso acreditar em suas palavras? De fato, a Bíblia, ao longo de 1500, 1600 anos de escrita, foi elaborada por homens, fazendeiros, sacerdotes, oficiais do governo, pescadores, médicos. Mas existe um só autor, o Deus eterno, que inspirou estes homens, a revelação que o homem poderia ter a respeito de si mesmo, do próprio Deus e da salvação que havia de vir, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus em movimento. Por isso, ela, a Bíblia, é a verdade absoluta de Deus, certo? Então, vamos caminhar para a conclusão. Nós, cristãos, protestantes, batistas, acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus em linguagem humana. A Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. A Bíblia, sendo Deus, seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. A Bíblia, o seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. A Bíblia, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Então, é por isso que nós cremos na Bíblia, porque há um autor sem igual. Esse autor é divino. O próprio Deus se auto-revelou. E um dos meios pelo qual ele se revelou, ou o melhor meio, ou o maior meio, foi, de fato, a palavra de Deus. Portanto, leia a Bíblia, acredite na Bíblia, pratique as Escrituras. Ela é a palavra de Deus, inerrante e inspirada. Amém? Que Deus te abençoe.